Poderosos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar do quinto episódio da segunda temporada de House of the Dragon, que tiveram alguns diálogos bastante interessantes aí pra gente discorrer, tiveram cenas bizarras também, mas eu também quero discutir um possível direcionamento pra série que pode ser um pouquinho ali diferente, ou seja, vamos falar de todos os detalhes desse episódio, obviamente com spoilers, mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Eu tava bastante ansiosa pra esse episódio, principalmente porque eu queria saber como que a série ia trazer algumas consequências. Obviamente, eu tava muito curiosa pra ver como que seria a cena, né, inteira da cabeça da Melis, que eles incluíram ali no trailer, mas principalmente como que seria o lado dos pretos com a perda da Rhaenys, né, porque lá no teaser a gente tinha visto mais dos verdes, né, as consequências do que a gente acompanha nesse episódio, mas eu tava curiosa pra ver essa consequência nos pretos, principalmente ali com o Corlys, né? Então eu quero até começar falando dele, porque ele acaba tendo um arco um pouco mais isolado ali. A título de curiosidade, aqui eles fazem uma mudança. O Corlys, na realidade, no livro, né, ele acaba ficando muito bravo com a Rhaenyra, ele culpa ela pela morte da Rhaenys, pelo menos inicialmente, né? E aqui na série, a gente já tem uma atitude um pouco mais sentida. Eu preciso dizer que tem algumas situações nesse episódio que eu acho que são humanamente plausíveis, tanto com relação à cabeça ali da Melis, mas já vou falar sobre isso, mas o Corlys sentindo essa perda, um luto realmente muito pesado, não necessariamente ele ficando bravo. Entretanto, eu sinto que se ele tivesse ficado bravo inicialmente, etc., teria dado um peso maior pro episódio, porque podia estremecer um pouquinho ali a relação, né? A Rhaenyra, ela já tá toda complicada, com o conselho muito em cima dela, o Daemon ali distante, então acho que traria talvez uma emoção e desestabilização um pouco maior para os pretos, mas ao mesmo tempo eu gosto muito como eles trazem essa relação do que aconteceu com os Velários ao longo dos anos, né? Porque tem um momento que ele fala pra Baela que o castelo se tornou uma tumba, e de fato, né? Porque assim, a Lina morreu ali pela Vhagar, porque ela mandou, depois a gente teve a suposta morte do Laenor, né? Eles pelo menos sentiram a perda, ele foi fugido, mas pra eles o filho morreu, e agora, né, a perda da Rhaenys, ou seja, né, os Velaryon, eles estão sendo estraçalhados por conta aí da Guerra dos Targaryen. Mas ao mesmo tempo eu acho muito bonito e simbólico essa questão que eles trazem, né, que a Baela traz ali na fala com o Corlys, que ela era fogo e sangue e que ela desejava ter uma morte similar à da mãe dela e da avó dela, e ela lida com um luto diferente, né? O Corlys, ele tá ali inicialmente sem rumo, né? Essa vista também do horizonte, né? É muito simbólica, principalmente porque eles anteriormente estavam discutindo quem que seria o herdeiro ali, né? Tanto que o Corlys chega a oferecer pra Baela. Eu confesso que eu não sei se eu gosto da recusa dela, assim. Obviamente tem um propósito pra essa recusa, mas ainda num histórico, né, que a gente coloca assim, de ser uma grande honra ser um herdeiro, né? A Baela tem muito dessa discussão com o Chase nesse episódio, né? Eu honestamente não gosto muito da forma que foi, principalmente porque também era uma questão muito pesada que o Corlys e a Rhaenys vinham conversando anteriormente, né? Sobre essa necessidade de ter um herdeiro. Chegaram a falar sobre a Rhaena também, e o Corlys, ele era bem contra. Pra mim, o que eu não gosto da cena é como ela é feita, porque pelo pensamento do Corlys, é lógico, ao meu ver, ele quer muito fazer como uma homenagem pra Rhaenys, porque eles discutiam sobre as meninas serem as herdeiras diretas dele, até por ter o sangue Velaryon aí. E creio eu que é até por isso que a Baela fala que o sangue dela não era do mar, né? Era do fogo, dos dragões e tal. Então tem uma profundidade maior, mas a forma que é feita aqui, eu particularmente não gosto. Porque tendo em mente, né, de sucessores, etc., não faz nem sentido muito essa recusa. Eu não sei se a série já construiria que, por exemplo, ela sabe do Aline. Então o que eu quero dizer é que era melhor não ter esse momento, sabe, na série. Mas a Baela é uma personagem que ela tem me ganhado muito. É interessante porque na conversa dela com a Rhaenyra, ela chega a falar que ela lembrava muito a Rhaenys. E eu confesso que eu vejo muitas características, sim, da Rhaenys nela, né? Então, seja a forma que ela responde ali ao conselho, até a relação dela com o Chase, eu senti que as conversas que eles têm são muito genuínas, muito similar a que a Rhaenys tinha com o Corlys. Então eu gosto muito de como tem se desenhado a personalidade dela. E agora, né, a gente teve essa decisão da Rhaenyra, dela
oferecendo pro Corlys ser a mão dela, né? A Rhaenyra até então, ela não tinha isso no conselho. A Rhaenyra seria a mais indicada, né? Porque afinal de contas, ela ouvia os conselhos dela, né? Mas como a gente tinha visto, né, no episódio anterior, o próprio conselho falou: ah, ela não te ofereceu ser a mão, então por que suas decisões têm mais peso, etc. Então a Rhaenyra estava sem mão até então. E eu acho que é muito válido falar que a Rhaenyra, ela tem direcionamentos muito estratégicos nesse episódio. Então também oferecer a mão ali pro Corlys é uma forma de meio que você manter aquela casa ali do seu lado, tendo em vista, né, essa tragédia. Poderia ser algo estremecido, tipo o Corlys ter ficado bravo com ela, mas dar um cargo de importância, né, também faz com que se mantenha ali próximo, mantenha seus aliados próximos. E eu tenho que dizer, eu gosto como eles trazem esse desfecho dele também não ficar bravo, relativamente bravo, e deles falarem: olha, a Rhaenys que se ofereceu pra ir, porque realmente foi isso, né, que aconteceu. E os diálogos que a Rhaenys vinha tendo com o Corlys, ela também falava sobre: poxa, a guerra tá aí, sabe? A gente não sabe quanto tempo que a gente tem. Então, os diálogos dela transformaram com que tivesse essa sensatez nesse momento. E aí, né, a gente teve a cena da cabeça da Meleys. Eu já tinha comentado no meu vídeo sobre o teaser, mas eu sei que algumas pessoas não gostam de assistir teaser porque querem ser surpreendidas com o episódio. Eu tava muito curiosa pra essa cena, e uma das coisas que eu tinha comentado nesse vídeo é que eu tinha, né, o conhecimento aí da história, que eles iam caminhar com a cabeça da Meleys, e isso torna mais ainda impactante o fato da Vhagar ter quebrado o pescoço dela ali na cena, né? A forma que ela mordeu o pescoço, ocasionando a morte da Meleys, faz muito sentido para que tenha essa cena da cabeça, porque afinal, né, essa cabeça ela foi arrancada. A gente não vê figurativamente ali, mas tipo, imagina lá os caras cortando a cabeça, tipo um dragão enorme, sabe? Então deu mais sentido ainda a cena que a gente tinha assistido no quarto episódio. Então eu achei que eles foram muito perspicazes de como eles iam trazer esse continuismo para ter essa cena impactante da cabeça. E essa foi uma das cenas que eu achei que a reação das pessoas foi muito genuína, né? Delas acharem que era mau presságio. Também é muito sádico você caminhar ali com a cabeça, né, do animal. É lógico, ali, né, dentro do contexto, é uma forma de demonstrar que eles venceram a batalha. Então, para também trazer certa calma pro povo, porque a gente tinha sentido, né, nos outros episódios, como que o povo cada vez estava ficando furioso, estava ficando com fome, as coisas estavam muito intensas ali por conta da escassez da cidade por causa do bloqueio de Guela. Aqui nesse episódio a gente vê isso de novo sendo sentido, né? Então as pessoas brigando ali pela mercadoria e o próprio mercador ali falando: não, é só um por pessoa, sabe? Porque tem uma delimitação e tá caro, enfim, e a gente sente isso também ali na família do Rio, que é o ferreiro, né? E ele tava na dependência do pedido lá do Aegon, né? Que ele tinha pedido o adiantamento do pagamento. Esse é um ponto interessante, principalmente quando a gente teve aquela cena, né? Do próprio outro falando: você é o rei, a sua palavra vale muito. Então, se você tá falando que você, sei lá, vai devolver as ovelhas, as pessoas vão contar com isso. E é exatamente o que a gente tá vendo aqui nesse arco do Rio. Então, ele tá contando com esse pagamento, né? Mas não ter o pagamento, principalmente agora pela situação do Aegon, né, pode ser muito catalisador. A gente já vê eles ali tentando fugir da cidade, né? A filha tá muito doente, então a situação dele também tá muito complicada. Mas retornando, né, sobre a cena da cabeça da Meleys, como eu vinha falando, eu achei muito genuína a reação das pessoas, não só nessa questão de misticismo, né, de mau presságio, o que significa, mas também das pessoas não gostarem, acharem que era de muito mau gosto, né, essa caminhada aí com a cabeça. E é interessante porque, assim, o Cole, gente, ele não dá uma dentro, né? Ele já tinha feito aquele plano que todo mundo foi contra, que ele tinha mandado o Arik matar sozinho a Rhaenyra. E aí depois, né, teve todo o plano dele com o Aemond, que era pro Aemond ficar ali na espreita, né, e aparecer com a Vhagar. Só que eles não contaram esse plano pra ninguém. Tanto que tem um momento, né, que o Gwaine questiona qual que era o plano dele, aí ele manda o sinal e aparece o Aegon, e ele fica puto, né? Ele fala assim: o seu plano era trazer o Aegon, né, que é o rei, que loucura. E ele fala, né, não, então assim, o plano, ele era bom, o plano do Aemond e do Cole, só que no final das contas, o Aegon ter ido complicou toda a situação, e aí agora ele também teve essa ideia de caminhar ali com a cabeça da Meleys pra
ter certa demonstração de força e no final se voltou contra eles, tanto que a gente vê isso na conversa da Rhaenyra com a Mysaria. Então, cara, é uma série, visualmente, né, é uma série de decisões ruins, péssimas, 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 mas que também pode ser uma boa construção que a série ela vem fazendo, né, com relação ao personagem do Cole. E as coisas realmente não estão muito boas, né, pro Cole, porque a gente vê que ele tá com muitos problemas com a Alicent. Desde quando ele foi embora, né, já dava pra ver que eles não estavam muito legal, mas aqui a gente vê ele literalmente dispensando ela. Ai, gente, não tem como ficar mais novelesco com isso, né? Mas o que eu acho que é interessante, né, dele é que dá pra ver que ele tá completamente traumatizado pelo que ele viu. Então aquela cena, né, que a gente vê ele encostando no cavaleiro e ele era puro pó ali, né, essa cena em câmera lenta de quando ele acorda, do quarto episódio, traz esse peso desse trauma, das coisas que ele viu na guerra, né, principalmente porque é uma guerra que ninguém tinha visto. A própria Rhaenyra em certo momento fala lá pro Alfred, né, que ele viu tantas batalhas quanto ela, né, porque eles viveram em um momento de paz. Então ninguém que tá vivo ali tem noção real, né, de como é uma batalha. Tanto que, eu não sei se vocês se recordam, né, mas na primeira temporada, quando a Rhaenyra foi escolher o Cole, tinham vários outros cavaleiros que eram de grandes casas e tal, mas nenhum tinha experiência em batalha. Então é meio que isso, né, é uma guerra que muitas pessoas não têm experiência, né, com isso que tá acontecendo, com isso que tá sendo feito, e eu acho que isso é muito válido de ressaltar, principalmente quando a gente for falar ali da Rhaenyra, né, de uma forma geral, mas já vamos chegar lá. E eu gostei de ver também como que foi sentido o fato do que ele viu o Aemond ali, né, com a espada, se ele queria de fato matar ou não o Aegon, né, finalizar ali com o Aegon, porque a gente vê, inclusive, que a própria Alicent percebe que o Aemond tinha, sim, alguma relação com o que aconteceu com o Aegon, porque ela viu ali ele com a adaga, e ela chega a questionar o Cole sobre isso, né, e ele meio que foge, assim, ele não responde, né, o que realmente aconteceu, ele só falou, ele lutou lá bravamente e tudo mais. Mas por que, né, que o Cole faz isso? Porque ele sabe que o Aemond seria o regente. Então ele, como mão da coroa e principalmente como o cavaleiro que é muito bom ali em batalha, ele sabe que ele vai precisar ficar pianinho com o Aemond, independente do que ele tinha com a Alicent, da lealdade que ele tinha com a Alicent, né? E a Alicent, ela tem essa percepção, principalmente ali, né, quando a gente vê o Aegon pela primeira vez, e o próprio Aemond, ele não tá comovido com a situação, ele só fala, a gente vai precisar escolher alguém pra governar enquanto ele tá nessa situação. E é muito interessante, inclusive, aquela cena que eles constroem dele olhando o trono. A própria Helaena, ela percebe o que aconteceu ali, né? Então ela até fala, espero que tenha valido a pena o que você fez. Então todo mundo sabe que o Aemond fez indiretamente planejado, né? Eu já conversei muito com vocês sobre essa característica que tá sendo construída nele, de como ele é uma pessoa vingativa, né? E eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente tem essa construção do Daemon, né? Tem até uma frase que o Daemon fala uma hora pra Liz Rivers, que ele basicamente se descreve. Então a gente acaba vendo essa ambição, né, do Aemond sendo muito bem construída. Eu realmente gosto de como eles trouxeram isso aqui pra série. O conselho tinha sua razão na defesa de que o Aemond deveria ser, né, esse regente. Mas eu acho muito interessante como eles fizeram a cena da Alicent vendo que ela não governaria. E é até interessante, né, porque quando o Larys vai ali falar pro Aegon não ir, né, pra batalha, naquela primeira que ele queria ir, ele fala, a Alicent e o Aemond, eles estão fazendo coisas para que eles fiquem governando, né, por trás de você. E no final é meio isso que acontece, né? No momento que ele sai, são os dois que querem ali, né, esse cargo e tal. Apesar que a Alicent, eu não vejo essencialmente uma maldade, né? Eu acho que a defesa dela era realmente muito boa, né? Mas tendo em vista, né, que esse conselho foi o conselho que planejou ele usurpar o trono da Rhaenyra por conta dela ser mulher, era óbvio que eles não iam defender ela. Então por isso que eu gosto muito da cena dela, porque eles vão discutindo várias questões e questões importantes, e a câmera só fica nela ali, nela frustrada, nela vendo inclusive
que tudo que ela batalhou pra ter os aliados, até vender o pack do pezinho se necessário pra ter o Larry ali do lado, no final foram aliados que não defenderam ela no momento em que ela poderia ter algum poder, vamos falar dessa forma. E assim, o Aemond, ele é basicamente o que o Viserys temia, né? Porque o Viserys, muito dele não defender, por exemplo, o Daemon de ser rei, é porque ele tinha meio que pânico, né, que ele fosse um rei tirano, que inclusive é uma construção que a gente vê nesse episódio com relação ao Daemon. Já vamos chegar lá, mas ainda sobre o Aemond, é por isso que eu falo que é muito importante a gente ver esses paralelos de Aemond e Daemon, porque a série ela tem construído esse espelhamento deles, principalmente nessa estrutura que a gente vê, em que a gente tem a Rhaenyra e a gente tem o Aegon, né, como esses reis que estão em disputa, mas que tem duas pessoas muito aliadas querendo esses cargos, e são dois extremamente tiranos que têm percepções muito diferentes de guerra do que os reis, né, ou rainha no caso da Rhaenyra. Então o Viserys, ele tinha muito medo de ter uma repetição do Maegor, por exemplo. Só um contexto rápido, né, o Maegor, ele era filho do Aegon o Conquistador. Então ele era conhecido inclusive como Maegor o Cruel. Então quando a gente fala muito desse reinado de paz do Jaehaerys, do Viserys, e até mesmo o que a Rhaenyra queria manter ali, vem muito desse histórico. Eu acho que aqui nesse momento que a gente chega na série, talvez ter tido esse contexto da conquista, eu acho que para a primeira temporada não foi tão necessário, mas pra gente ter esse entendimento de guerra e até mesmo de entendimento do que a Rhaenyra tá fazendo, talvez esse contexto do conquista e pós-conquista teria sido interessante, assim, de a gente ter pelo menos nem que fosse um flashback, coisa assim, até pra justificar algumas atitudes da Rhaenyra que eu tenho visto que as pessoas não têm gostado tanto. E também, né, pra gente ter esse entendimento de tirania, né, de reis tiranos, a ponto, né, da gente ver a própria Alicent externalizando que tinha medo, né, do que o Aemond se tornou. E isso é algo que vem desde a primeira temporada, né. Não, e assim, verdade seja dita, tá, eu amei que o Larry jogou a bomba no colo do Cold, tipo assim, eu acho que tem que ser o Aemond, mas a palavra final é do Mão, sabe? O Larry, ele não é bobo, ele é o mais esperto dessa galera toda. E aí, como eu tava falando, enquanto a Alicent estava ali meio chocada que ela não foi escolhida e tal, tinha uns contextos que eram importantes que eu vou ressaltar aqui, caso tenha ficado perdido. Uma das coisas que eles estavam falando era sobre mandar uma mensagem pro Oscar Tully. O Oscar Tully, ele já apareceu ali conversando com o Daemon, foi ele que sugeriu, né, matar o avô com o travesseiro para que o processo ficasse mais rápido. E aí eles até comentam nesse momento falando que o avô devia morrer em breve, então que ele seria o sucessor. E os Tully, né, como a gente vê ali naquele momento dos Frey, eles falam que eles não ficaram do lado da Rhaenyra, né, eles não tinham dobrado o joelho pra Rhaenyra. Então tá nessa incerteza aí. Então pode ser um forte aliado ali pros verdes, né? Então eles estão indo onde eles ainda conseguem ter aliados, estratégia, principalmente porque a perda da batalha foi muito grande. Achei muito interessante que eles trouxeram pequenas informações em diálogo, né? Tipo como a confirmação da morte do Sunfyre. Nos livros, a título de curiosidade também, eles não conseguem trazer o Sunfyre. Ele fica gravemente machucado, mas seria difícil trazer um dragão. Talvez a série tenha feito isso porque a justificativa não faria tanto sentido quando eles trazem, por exemplo, a cabeça da Meleys. O Sunfyre, ele era um dragão menor, é lógico, ele não era só do tamanho da cabeça da Meleys, mas enfim, eu acho que é válido, né, eles terem também uma perda, né, um peso ali, porque o Aegon, a gente vê até o final do episódio, né, a gente vê o Aegon chamando, né, a sua mãe. Então eles falam que teve a perda, né, do Sunfyre e também que eles perderam 900 homens. E falando no Aegon, eu preciso dizer que ele ficou melhor do que eu imaginava, porque pelo livro descrevem muito mal, apesar de ter gostado que eles trouxeram a cena da armadura colada, né? Essa cena, gente, é muito tenebrosa. E eu amei que a Alicent, ela vai perguntar se ele ia sobreviver. E o Maester fala, olha, essas horas são críticas, eu preciso de espaço. Ela só dá 2 passinhos pra trás. Mas eu achei muito forte a cena, né? Eles até falam, mesmo a armadura sendo de aço valeriano, ainda assim, ele não suportou, né? Teve queimaduras graves. Mas, tipo, o rosto dele tá um pouco mais normal. Eu achei que foi um efeito meio mística, porque quando a Jennifer Lawrence, ela ficou muito famosa, né? A mística não ficava muito tempo azul, era muito mais o rosto dela,
porque era uma atriz famosa, né, no elenco e tudo mais. Então eu achei que eles fizeram meio que isso aqui, de tipo, não vamos desfigurar muito ele, porque ainda assim é o Tom, né, é o Aegon, mas ainda assim eu achei que a cena foi bem impactante, sabe? E outra questão que é muito importante a gente observar também nessa conversa, a partir do momento que o Aemond se torna o regente, é que ele fala pra trancar o povo ali, né, porque o povo tava com uma percepção bem negativa da guerra e também por conta do bloqueio de Guela. Então a gente vê que cada vez mais o povo tá sentindo, gente, isso pra gerar uma revolta é 2 palitos, né? E por isso que também é importante que a Missária fala, já vamos chegar lá. E também tirar, né, os matadores de ratos que estavam ali enforcados. E, gente, que dó! O doguinho ficou ali até o momento que o corpo do dono dele saiu, sabe? Eu achei muito fofo. E falando no povo, né, a Rhaenyra, ela conversa bastante com a Missária, porque eu achei interessante que eles constroem que a Rhaenyra, ela se sente impotente em vários sentidos, que eu acho que justifica muito até o que a gente tem visto ela aqui, que a gente sente ela perdida muitas vezes, né? O primeiro ponto que eu acho que é muito válido é ela falar sobre como as mulheres eram criadas. Tudo bem, o Viserys, ele queria que a Rhaenyra fosse herdeira, mas é óbvio que ele não imaginava que teria uma batalha por conta disso, ele não contava com isso. Inclusive, a cena do jantar foi nessa tentativa de unificar ali a família, então ele de fato nunca preparou ela pra batalha, nunca treinou ela com espada, e a gente vê, né, tipo, os meninos, os filhos dela, desde pequenininhos eles eram treinados ali pelo Harvey, ou o Aegon e o Aemond pelo Cole, né? Então é um tratamento diferente, sim, mas ela ainda assim é a rainha. Mas eu gosto também que eles trazem a percepção do que eu já venho falando do conselho dela há uns 2 episódios, né? Que eles simplesmente não ouvem as mulheres, então as tentativas da Rhaenys, da Baela, elas tinham que responder eles, né? Então eles não ouvem ela, apesar de existir uma lealdade ali. Ainda assim, ela fala, né, o Alfred vê que eu não tenho preparo, assim como o Daemon. E eu acho que é um episódio que traz bastante essa diferença, porque o próprio Daemon fala, né, eles precisam de alguém mais firme, de um homem e tal. Em Harrenhal ele chega a falar isso pra Alice Rivers, que condiz muito com esse sentimento que a Rhaenyra tem sentido, além, né, de toda essa relação do Daemon, por exemplo, tá ali distante. E o único dragão que seria tão poderoso quanto a Meleys seria o Caraxes. Então ela realmente não tem muito o que fazer. O outro dragão mais experiente é a Syrax, só que ela mesma não pode ir, porque se ela morre acaba a guerra. Mas eu gosto que ela começa a ser mais estratégica. Ela ouvindo ali, né, a fofoqueira oficial da rainha, ela fala pra a Rhaenyra deixar que as pessoas lutem por ela e que ela pode mexer os pauzinhos ali com o povo, que tem muitas pessoas que estão ali em Fortaleza Vermelha, que são do lado dela, mas que não estão sendo governados por ela. Isso eu acho extremamente interessante, porque realmente, assim, ela tá lá em Pedra do Dragão, ela não tem o povo a favor dela. Ali na Fortaleza Vermelha, eles têm as pessoas que estão a favor, as pessoas que estão contra também, o que pode ser também um catalisador meio complicado. Então eu acho que esse episódio ele também constrói isso muito bem, de tipo, olha, pode dar merda a partir dali. E isso é uma discussão que tem desde a primeira temporada, que é a percepção do povo, principalmente naquela cena que o Daemon leva a Rhaenyra pra Casa de Prazeres, né? Tem o teatro, então ela vê ali a percepção do povo de como seria a aceitação de uma rainha mulher. Então essa é uma movimentação interessante que a série tem feito e chamado bastante atenção, principalmente quando a gente tem alguém como o Hugh ali em destaque com a sua história, não só ele, mas também o Ulf, principalmente depois da conversa da Rhaenyra com o Chase. Então, né, nesse episódio a gente inclusive vê uma enviada ali da Missária pra Porto Real, falando ali com a Elinda, que inclusive, olha mais esse detalhe que é importante, estava ali no bar, né, quando o Ulf estava sendo questionado sobre a sua origem. E assim, gente, temos que dizer que, apesar dessa impotência da Rhaenyra, ainda assim ela foi extremamente esperta, porque ela não só se livrou do Alfred, que ele era a pessoa mais insuportável ali do conselho dela, que mais falava contra ela, e eu adorei, porque quando ele fala assim, você tá tentando se livrar de mim, ela fala assim, eu sei que você testou minha paciência. Cara, a reação dela é sensacional, porque pela minha percepção, dá a entender sim que ela fez isso propositalmente, mas ao mesmo tempo, né, ela foi genuína, ela falou que ele é leal a ela, então que era importante que fosse alguém leal fazer isso que ela pediu, que seria
chamar ali o Daemon, né, falar que quer finalizar a conversa e também entender as intenções dele, ainda mais num episódio que traz um peso muito grande sobre ele também tentar usurpar o trono de alguma forma. E por isso o plano do Chase é extremamente importante, por 2 motivos. Da mesma forma que eu falei que os verdes estavam falando de tentar conversar com os Tully, a gente vê que ele ainda assim tá nessa tentativa de aliados. E ele bola ali um plano, né, que eles não precisariam do Daemon. Então, independente do que acontecer ali em Harrenhal, eles têm a força que eles precisavam inicialmente de Harrenhal. Então seria os Frey, né, mais os Starks. E como o Chase, ele percebe essa impotência, porque ele queria falar inicialmente com o Daemon, né, e a própria Baela fala, cara, se nem a Rhaenyra conseguiu conversar com ele, você não vai conseguir. Então, por isso que também tanto faz, ele prometeu o Daemon ali pra ele, porque indiretamente, o Daemon, ele seria obrigado a ficar do lado da Rhaenyra, independente do que ele estivesse fazendo ali. Então, o plano do Chase é realmente muito esperto, porque ele não só faz Harrenhal ser de outra pessoa, não seria do Daemon, por exemplo, e também possivelmente resolve os problemas de Harrenhal, como que o Simon falou nesse episódio, que o Larys pegou, né, todas as riquezas ali, né, dos Strongs, e que eles precisavam, né, de dinheiro para conseguir pagar os empregados ali do castelo e também construir ou melhorar algumas partes, todo esse planejamento, né, que eles tinham, que a gente inclusive vê o próprio Daemon colocando a mão na massa. Então esse plano do Chase, ele também obrigaria o Daemon a ter que sair de lá de alguma forma, sabe? Porque senão ele seria visto inclusive como um traidor. Então por isso que também não importa muito ele prometer pelo tio algumas coisas, porque ele resolveria esse problema da Rhaenyra e resolveria outros problemas também. Porque daí, né, os Freys, eles bancariam qualquer coisa que Harrenhal precisasse. E o Daemon seria obrigado a dar pra trás. Então, esse plano do Chase resolve tudo. E ele mesmo fala, né, pra Rhaenyra que eles queriam Harrenhal muito provavelmente depois da guerra acabar. Então, também não complicaria a situação do Daemon agora. Então, ele só unificaria mais e mais poderes. Eu amei, sinceramente. Ou seja, gente, o Chase só foi acerto aqui nesse episódio. E é importante esse destaque pro Chase, principalmente pelo plano final, que a gente vê, né, que ele fala sobre os bastardos Targaryen, né? Sobre os Targaryens que nunca governaram, né? Isso é muito interessante, principalmente porque desde lá da primeira temporada, a gente já tinha visto que, apesar dos verdes terem menos dragões, os pretos eles tinham mais, não tão fortes quanto a Vhagar, né? No caso, eles até tinham, né? A Meleys e o Caraxes, eles eram o suficiente pra batalhar ali contra a Vhagar, mas aqui eles retornam algo que o Daemon já tinha falado na primeira temporada, que eles falam que tinha o Vermitor e o Asa Prata sem montar e 20 ovos pra chocar. A gente viu 4 sendo mandados ali com a Rhaena. E assim, né, precisaria chocar esses ovos, mas a gente tem alguns dragões disponíveis. Eu acho que esse episódio, ele dá uma boa entrega. Eu já imaginava, tá, que o quinto seria dessa forma, em que seria mais conversa, mais consequência e não atos, né, que eu sei que as pessoas estão doidas pra isso. E apesar de ser mais devagar, né, do que as pessoas queriam, né, assistir, ainda assim eu digo pra vocês que é uma construção bem feita. Pelo menos dá um bom direcionamento, justifica melhor e também responde algumas questões com relação à conexão dos dragões, né? Como que a série vai desenvolver essa questão. Não vou me aprofundar muito, porque eu posso acabar entregando algumas coisas que já estão sendo desenhadas pela série, mas são diálogos importantes, principalmente porque aqui a gente tem de novo uma referência da Rhaenyra ali com a Visenya. Eu já tinha chamado a atenção, eu não lembro em qual episódio, em que a Rhaenyra tava vendo um livro em que a Visenya tava botando fogo em Dorne com a Vhagar. E aí o Chase, ela discute, né, essa relação de tipo, não vai se inspirar na Visenya. E ela fala, por que não, né? Até porque, né, eu acho que é importante, a Visenya, ela foi muito importante ali pra conquista do Aegon. Eles ativamente iam e faziam as coisas do domínio sem ter medo de morrer. Então eu acho que também justifica muito esse sentimento da Rhaenyra de impotência, né, que ela vem descrevendo sobre ela não poder simplesmente ir, porque se acontece algo com ela, ela morre, como o conselho fala, né? Então eu acho que é uma boa projeção, assim, sabe? Eu acho que faz sentido com esse sentimento que ela tem tido e é importante para a construção dela, sabe? Então prestem atenção nesses pequenos detalhes que o episódio traz.
Esses diálogos, eles não estão à toa, vai fazer muito sentido mais à frente, mas quando fizer sentido, eu puxo de volta e retomo aqui com vocês pra falar, lembra que lá no 5º episódio teve tal coisa? Enfim, prestem atenção nos detalhes, principalmente quando eu pontuo aqui nos vídeos. E aí, falando, né, do Daemon, a gente vê que, de fato, ele foi resolver aquela questão com os Bracken que o William tinha pedido ali pra ele, né, o Blackwood. E aí que a gente começa a discutir essa relação da tirania, né, do Daemon, porque é assim que ele é visto pelos Lords, né, quando eles acordam ele ali à tarde. Porque o Daemon, ele induz que o William fizesse o que fosse necessário, né, ele até fala assim, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Faça o que você precisar pra conquistar ali. E as pessoas não concordam. Então, assim, mais uma questão, né? Tirar o Daemon da jogada, do que ele tem feito ali, resolveria o fato das pessoas ali concordarem em apoiar a Rhaenyra, porque a gente vê que claramente eles não querem apoiar o Daemon pelo estilo dele, né? Do que ele faz pra conseguir as coisas, mas com a Rhaenyra já seria diferente, por exemplo. E por isso que também é importante a gente ter essas personalidades construídas tão diferente. E além disso, eles constroem toda essa relação, né, do medo que o Viserys tinha em colocar ele como herdeiro. Então ele se vê numa situação em que ele tá completamente impotente. Ele até conseguiu o que ele precisava, então ele conseguiu os Bracken, por exemplo, mas a tirania foi o que fez as pessoas ficarem contra ele. Ele não é um rei justo, né, vamos falar dessa forma. E assim, gente, o Daemon, nossa, complicadíssimo nesse episódio. Eu preciso confessar que eu tava com um pouco de receio quando eu vi o teaser, de ficar muito cansativo essa piração aí do Daemon, né, porque no episódio 3 e 4, eu acho que funcionou, porque eles trouxeram sensações diferentes. Nesse 5º também foi, porque foi uma relação com a mãe dele. Gente, inclusive, e o cara tem mommy issues muito, muito forte. Eu adorei que eles fizeram essa construção freudiana, mas ao mesmo tempo, assim, quando você vê a situação e aí revela que era a mãe dele, você fica... Ai, meu Deus! E tendo em vista todo o histórico, né, que o Daemon teve aí com as suas ex-esposas, e aí eu incluo todas, a Lina, a do Vale, a Rhaenyra, enfim, Freud nunca foi tão magnífico aqui, né? Mas, ai, que cena, que cena! Mas pelo menos eu achei que essa parte da piração, ela foi um pouco mais condensada, então eu não achei que ficou cansativo, eu achei que esse episódio, ele deu um propósito maior ali pro Daemon. E devo dizer aqui também, o fato dele ter sonhado ali com a mãe, me chamou muita atenção se a Alice Rivers não tá induzindo esses sonhos a ele, porque ela chega a falar sobre a mãe dele, e também no episódio anterior, ela chega a falar sobre ele ter brigado com a Rhaenyra, né? Então, dela ter a percepção aí dessas coisas, do Daemon. Então, acho que muito dessa piração, eu achava que era um pouco relacionado a ele não estar dormindo bem e tal. Mas a gente vê uma indução muito clara aqui. E é interessante porque ela tem uma construção até bem similar ali com a Rhaenyra, né? Que ela sabia que o Aemond tinha feito o que fez com o Aegon. E aqui ela já fala sobre o que ela ouve ali, né? A gente vê até o próprio Daemon ouvindo em certo momento, que ele tá quebrando ali a madeirinha, né? Gritos. E é bem descritivo com o que a Alice falou que estava acontecendo na batalha, né? Dos inocentes que estavam morrendo, que não eram homens, que isso não era guerra, que eram pessoas inocentes morrendo. E a gente vê a consequência quando os lords, né, vão reclamar da tirania do Daemon, que eles sabem que vem dali. E por último, mais ou menos importante, também achei interessante, é uma cena um pouco jogada, né, inicialmente, mas pelo menos a gente tem a percepção que a Rhaena, ela chegou ali, né, nas terras dos Arryn. Eu achei interessante porque a Jaime ficou totalmente satisfeita de ter 2 dragões bebês ali, né, e eu preciso dizer que eu gostei da Jaime, da personalidade que trazem pra ela. Eu estou curiosa pra ver mais dessa personagem. Mas eu quero saber de vocês, tem mais algum detalhe desse episódio que eu acabei não falando? Me diz aí nos comentários o que você gostou, o que você não gostou. Eu imagino, honestamente, né, que algumas pessoas talvez questionem muito esse episódio, por ser um episódio mais parado, de novo. A gente tem uma segunda temporada que ela está mais com relação a diálogos, mas o que eu digo pra vocês, gente, eu sei que muitos que veem House of the Dragon não necessariamente assistiram Game of Thrones. Quem assistiu Game of Thrones, eu acho que tá mais acostumado com esses episódios mais políticos, mais consequentes, né, do que a frenesia que, por exemplo, a primeira temporada de House of the Dragon teve.
O que eu digo pra vocês de antemão é que os diálogos que estão aqui, essas consequências, elas são importantes sim para construções que eu acredito que vão ser mostradas ainda nessa temporada. Mas eu entendo a impaciência também de alguns. Então deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou, deixa o seu gostei, compartilha nas redes sociais, inclusive me segue lá. Também tenho feito alguns conteúdos esporádicos lá nas redes sociais. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!